O que é cidadania? Vamos entender como era o tempo em que ela não existia. Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o seu próprio poder. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. A primeira Constituição do Brasil foi feita 2 anos depois da independência, reconhecendo os direitos da população. O artigo 5º, por exemplo, fala sobre a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. A nossa Constituição atual foi aprovada em 1988 e é chamada de Constituição Cidadã, pois os representantes do povo recuperaram direitos que haviam sido perdidos, acrescentaram outros, deixando tudo registrado. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima. Vejamos agora um exemplo do que nós acabamos de aprender. Olá, criançada! O que vai ser hoje, hein? Tem morango, chocolate e castanha. Vamos, criançada! Que é isso, Juca? Jogando lixo no chão? Ora, todo mundo joga. O Juca tá certo, mamãe. É só olhar pra calçada e ver como ela tá suja, ó. Ah, tá. E a cidadania de vocês, onde fica? Cidadania? Que é isso? É uma coisa que, pelo jeito, vocês não conhecem. É o mesmo que educação?
Não é bem a mesma coisa, mas ter cidadania é tão importante quanto ter educação. Uma pessoa que exerce sua cidadania não desperdiça a água, não picha os muros, não depreda telefones públicos. Jogar lixo na rua, então, nem pensar. Presta atenção, meninada. Já sei, não pise na grama, não ligue o som alto depois das 10. Já vi que essa coisa de cidadania é uma chatice. Não, senhor, Juca. Chato é a gente viver num mundo onde as pessoas fazem tudo o que querem sem respeitar os direitos dos outros. Eu acho que eu tô começando a entender essa história de cidadania. Tá bom, então diga o que é. Cidadania É a conquista dos direitos e o cumprimento dos deveres. Direitos, deveres, tá ficando cada vez mais complicado. Também não entendi muito bem, mãe. Todas as pessoas têm uma porção de direitos e deveres, mas só os cidadãos, ou seja, só os que exercem a cidadania, procuram conquistar seus direitos e cumprir seus deveres. E como é que eu sei quais são os meus direitos e os meus deveres? Vamos até lá em casa que eu vou mostrar uma coisa muito importante para vocês. Que livro é esse, mamãe? É a Constituição do Brasil. Essa é a lei mais importante do nosso país. Ela fala dos nossos direitos e deveres. E respeitar as leis é o principal dever do cidadão. Duque! Duque! Cadê o Duque? Belinha, o Duque tá lá fora, parece que ele já andou aprontando. De novo, Duque! Tino, o que você vai fazer? Ora, o Duque não sabe exercer sua cidadania, mas eu sei. É isso aí, Tinoco!